Salve, galera! Olá! Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live, aula gratuita e online, com este que vos fala, Raul Valente. Equalização, às vezes, né, não faz como eu quero. Espero que todos estejam bem, estamos começando a aula. Mais uma live, né, de aula de saxofone, para quem se interessa por saxofone, esse instrumento maravilhoso. Para quem se interessa por música, por algumas histórias, por algumas curiosidades, uma aula 100% gratuita online. Entrou no terceiro ano. Eu acho que é isso mesmo, entrando no terceiro ano de aula. Agora não tenho mais ideia, mais noção do tempo, me perdi no tempo. Seja bem-vindo. Amor da minha vida, minha Nayara. Minha mulher me prestigia em todas as minhas lives. Fico muito feliz, amor. Eu fico mais exibido, a live fica melhor. Depois eu apanho. Tiagão, que bom que está aí. Quanto tempo, né, Tiago? Espero que tenha melhorado. Então, uma aula gratuita e online para vocês. Dando continuidade ao assunto que nós andamos falando, que foi sobre percepção, tocar de ouvido, né? Fazer cópia de som, tocar o que você estava lembrando. Lembra disso? Então eu fiz uma sequência. A sequência que eu propus foi assim: você toca aquilo que você lembra, porque você percebe a duração da nota, a direção da nota. Então, se eu sei que a nota... O Tiago é testemunha, né, que funciona quando você começa a enxergar a direção sonora. Né, você começa a perceber que a música tem movimento, não só rítmico, não só harmônico, mas melódico, né, as três partes da música. Então, quando você começa a perceber que a música tem esses movimentos, então, claro, começa a ser de uma parte simples e depois passa para uma parte complexa. Tudo, você não pode começar pela parte mais difícil. Então, como eu propus duas aulas atrás, era você copiar aquilo que você lembra. Né? No caso, foi Atirei Pau no Gato, se não me engano, né? Né? A nota desceu e depois subiu. Foi isso mesmo, sim. Movimento descendente, movimento ascendente. Então, quando você tem muita informação, é mais fácil. A não ser que essa informação seja zigue-zagueada. Né? Mas enquanto o pessoal vai chegando, eu vou fazer um som. Eu preparei um som doidão aqui, só para aquecer para vocês. Tá? Um som de sax com funk americano. Vamos lá. Só para dar uma aquecida nas turbinas. Então, quando eu falo de improvisação, não é só uma cópia de frases. Né? Você cria um vocabulário, mas você não fica repetindo aquilo o tempo todo. Você transforma aquelas frases do teu vocabulário em um outro texto. Né? Então, copiar o som é uma coisa. Copiar o som que você está lembrando. Né? Eu lembro uma música tipo... vou começar Asa Branca, né? Eu posso mudar a escala. Eu posso mudar a escala.
Eu desenho isso em todo o lado. Eu faço isso, ou seja, então existe um ciclo de notas, independente do intervalo que a gente use. Você começa, você dá a volta. Se o ciclo for cromático, 12 tons, né? Então, esse tipo de coisa. Ah, salve Kathleen, menina Kathleen. Manda um beijão pro Fábio. Ah, mande mesmo. Meu inspirador. Falando nisso, esqueci de agradecer ao Deus Altíssimo, né, ao amor da minha Nai, ao Jorge, Companhia dos Tapetes, e ao Carlão do Estúdios Maga, e ao André da Sopros e Cordas, luthier maravilhoso que tem me apoiado muito. E um dos grandes idealizadores de aulas e coisas na web, Fábio Lima, genial Fábio Lima, irmão do meu coração. Kathleen, beijo para vocês. Voltando à aula normal, a nossa programação normal. Quando você tem uma sequência de notas, você tem uma sequência de notas, normalmente você procura fazer algo cíclico. Por exemplo, se fossem 7 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, né? Como são 12, eu posso dispor isso de várias maneiras. Então, quando eu pego e toco uma mesma melodia, pode ser Asa Branca, como pode ser Noite Feliz, né? Pequenos deslizes ocorrem, mas eu estou transformando a tonalidade, eu estou saindo de uma tonalidade, indo acima, abaixo, seguindo uma sequência. Então, quando eu vou tocar uma música, eu procuro ter desenhos de uma música pronta, em qualquer tom, exercícios prontos, estudados, em qualquer tom, em qualquer escala, frases em qualquer escala. Então, para quem é meu aluno ou já foi, sabe que sempre estou falando da frase em terças. Inclusive, porque está no Asa Branca. Ó, vou dar um exemplo aqui. Que vai começar o Asa Branca. Eu vou fazer a frase ali na frente. Espera, eu não lembro que tom que está isso aqui, mas vamos lá. Olha a frase aí. Quem já fez aula comigo sabe que eu sempre digo, a frase final de Asa Branca é um intervalo em terças descendente. Para quem é leigo e não entende música, seria assim, eu pego uma nota, pulo 2 notas para baixo, volto uma. Se fosse num caso numeral, por exemplo, né, não vou falar de 7 notas, digamos de 0 a 10. Eu tenho 10, 8, 9, 7, 8, 6. Eu saí do 10, fui para o 8, 2 abaixo. Eu voltei para o 9, 1 acima. Fui para o 7, 2 abaixo. Voltei para o 8, 1 acima. Então, isso você cria um movimento que é muito importante que você tenha na cabeça a programação. Porque o que acaba ocorrendo, às vezes, é algo tipo mecânico auditivo. E você... algo está ocorrendo com esta câmera. Um segundo. Você está indo para onde não devia. Vai ficar assim. Então, algo que você está fazendo, ele pode se tornar um movimento mecânico. 2 dedos para baixo, um para cima. Né? E você tocar sem ter a percepção, sem você ter o conhecimento do que está fazendo. Você está fazendo por movimento sonoro. É válido, num certo sentido. Mas você está fazendo o hardware funcionar sem o software. Quase isso. Então é muito importante que você tenha a tua percepção desenvolvida para você tirar o que você ouviu, o que você lembrou, mas você também saber que o vocabulário pode ser criado. Eu vou dar o mesmo exemplo no Asa Branca, mas eu vou mudar a maneira de executar o mesmo intervalo. Olha só, ouçam e olhem.
Perceberam como eu fiz parecido com a frase, mas com elementos diferentes? Eu mudei a quantidade de notas, eu mudei a velocidade, eu mudei a articulação, né? Então, nisso fez que a mesma palavra tivesse outro sentido. Quando você pode falar uma frase carinhosamente ou pode falar a mesma frase nervoso, né? Algo assim, eu não lembrei nenhum exemplo para isso. Mas eu pude modificar. Então, a parte, volto a falar, você faz o que você lembra, você faz o que você ouve, que foram as 2 aulas anteriores, né? Nessa mesma sequência. E você faz o quê? Você faz aquilo, agora que eu quero que vocês entendam. O teu vocabulário, ele trabalha junto com o que você imagina. Então, né? Mesmo que você não cante bem, uma boa parte dos meus alunos cantam mal, eu canto mal, mas eu tenho uma noção rítmica e a melódica que meio que trabalha, né? Olha só, então no Asa Branca. Vocês perceberam o que eu fiz? Eu não sei se ouviram, espero que sim. Eu fiz o que eu imaginei com a voz. Então, eu não sabia a divisão, eu não sabia que notas estava cantando, só que eu criei uma frase espontânea com a voz, que eu soube encaixar no ritmo e no tom. Eu não fiz algo... Antes que saiam do ar e desliguem as câmeras e os vídeos, né, eu parei. E por ter essa percepção desenvolvida com o passar do tempo, observando músicas, ou seja, ouvindo, tendo influências, estudando, né, e tocando livremente, mas guardando, interiorizando o que funciona, saber entrar no ritmo, entrar na tonalidade, ter melodias guardadas no vocabulário. Quando eu toquei agora, o que foi? Eu peguei e fiz algo inédito. Pam, pararam, paradam, pam, né? E automaticamente, intuitivamente, ainda bem, né, ao vivo, eu achei no sax. Achei na hora. Não foi parecido com aquilo que eu falei de copie o som de alguém que está tocando, copie algo que você está lembrando. Então, eu estava copiando algo que eu tinha acabado de fazer, intuitivamente. Então, quando você vai improvisar, seja nessa música, seja naquele funk, cadê o funk? Seja nesse funk, eu faço coisas que me vêm à cabeça, só que associadas aos movimentos dos meus terminais nervosos. Então, eu sei que a frase do Asa Branca funciona no funk, vamos ver? Só que num outro estilo de escala, olha só. Perceberam? Eu não poderia fazer o Asa Branca também, né? Dependendo de como eu usar, fica bom, até nem tanto. Se eu usar demais, fica chato, maçante. Mas eu pude usar o desenho dentro daquela escala. Mas como é que eu sabia que ia funcionar? Agora foi programado, porque eu usei um modelo que eu sei o sabor de intervalo em terças descendente. Foi o que eu fiz. Fiz primeiro numa pentatônica, depois fiz na diatônica. Então, quando eu estou tocando, então vou tocar agora diferente. Essa música é o Asa Branca, olha só. Então, praticamente todas as frases que eu fiz são frases do meu vocabulário colocadas numa ordem inédita, de uma maneira inédita. Até tem coisa que saiu aqui que eu nem sei de onde veio. Por isso que é improvisar. Improvisar como você está falando um texto. Você está fazendo uma nova redação
está improvisando sobre um assunto, sobre uma tonalidade, numa certa velocidade. Então, quando você aprende a copiar o que você está ouvindo, a copiar o que você está lembrando e a executar o que você está imaginando, é uma mistura de vocabulário pré-fabricado, né, porque te dá uma bagagem para você falar, ou algo que sai inédito. Então, uma das frasezinhas que eu fiz aqui, que é com cromático, eu uso em tudo. É meu vocabulário. Então, observe, olha só. Ela fica boa ali. Perceberam como funcionou tanto de um lado quanto do outro? Sim, mas se eu fizer só o que eu decorei, só as frases prontas, o que acaba ocorrendo? Não foi criatividade. Eu caio na frase do seu Gebran, genial pianista. O seu Gebran, ele falou, não, se você fizer isso, a música vira... Perdão. A música vira uma contabilidade. E não é isso que a gente quer. Não é só para colocar o racional. Você tem que colocar o teu emocional. Eu não estou dizendo que o racional não produz emocional, entende? Mas há uma mescla disso, quando você compõe, quando você improvisa, quando você executa, quando você é intérprete, entende? Quando você estuda, você tem que botar um pouco do teu emocional para realmente tocar aquilo com alma, né? Com emoção. Não vale ter um beijo de estátua, né? Não vale. Você tem que realmente carne e osso, algo humano. Seja como intérprete, seja como criador, entende? Não se separa uma coisa das outras, só trabalham em momentos diferentes, né? Tem músicos que apenas interpretam, tem outros que adoram criar, são apenas compositores, e há uma mescla, né? Mas o cara é executante, o outro faz... É um universo muito vasto. Então, quando você começa a aprender a controlar a música, uma das primeiras coisas interessantes a serem feitas é ver, será que eu consigo fazer isso com a minha voz? É um instrumento natural, né? Será que eu consigo botar um ritmo numa nota? Então, ele fala de ritmo, então ritmo, eu tenho um tempo sendo marcado. Vou cantar um lá, não a nota lá, estou dizendo uma sílaba lá, uma por tempo, lá. Se forem duas, lá, 3, lá, 4, lá. Então nisso você aprende a fazer várias divisões, ouvindo, estudando, ouvindo, executando. Então quando eu pego uma música, se eu pegar uma música diferente aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, olha só. Eu usei apenas uma divisão semicolcheias, 4 notas por clique nesse tempo que eu estava marcando. Ficou monótono? Sim, mas ficou musical, porque eu soube fazer isso dentro do ritmo da música. Eu não fiz fora sincopando ou o tempo todo fora zigue-zagueando com ela, que também é válido, mas às vezes fica parecendo apenas ruído a alguém que não sabe tocar. Então há um descontrole, né? Daí falta, a informação está sem sincronia com o objetivo. Então eu posso fazer algumas coisas fora de sincronia, mas com algo, né, trabalhando em favor da música e não contra ela. Perceberam que foram ruídos em alguns momentos? Só que eu terminei com algo que casou com aquilo, tanto na tonalidade quanto no ritmo. Então, quando eu estou tocando, meus dedos trabalham junto com a minha criatividade.
sabia o som do movimento dos meus dedos. Eu sabia que se eu fizesse com aquelas notas, porque eu já sabia a tonalidade, eu já sinto o ritmo e o movimento que eu estou fazendo, eu sei o sabor que vai ter. Mas como assim? Então vamos voltar ao Asa Branca. Não foi bem a altura que eu cantei, mas foi a mesma ideia. Vocês perceberam como ficou musical? Algo que eu nunca tinha feito. Essa base aqui eu nunca tinha usado. Mas eu sei a tonalidade, eu sei fazer o som com sax. Então, aquela frasezinha que eu falei que eu uso em tudo, dá para fazer aqui? Aham. Então, eu usei uma receita rítmica com uma escala cromática num movimento descendente, em várias notas. Tá, mas você meio que quebrou demais no momento. Sim, é que eu fiz uma Facebook. O Facebook caiu. Mas tudo bem, estávamos chegando perto do final. Vai entender. E são os 3 pontos que eu quero terminar nessa série, que seria assim: você faz o que você lembra, você faz o que você ouve e você faz o que você imagina. Quanto mais você fizer o que você lembra, fizer isso em todos os tons, em todas as escalas, mais fácil fica para você manusear teu instrumento a partir de qualquer nota. Estou falando de um instrumento temperado, mas isso serve para trombone, para violinos, violoncelos, instrumentos que não têm as notas, elas são soltas, Não tem um violão sem trasto, um baixo acústico, um fretless, não tem, Não tem o trasto no meio, para as notas se ligam direto em todas as coisas. Mas mesmo assim, a pessoa tem isso no distanciamento dos dedos. Você aprender a fazer isso a partir de qualquer ponto, a mesma melodia. Isso por memória, por estar ouvindo e por estar imaginando. As minhas frases dentro da música, elas funcionam com algo intuitivo. Eu vi agora aqui que ela tem uma harmonia um pouquinho mais complexa do que parecia ter. Então cria-se sabores diferentes. Aí que vem o estudo de escalas, ciclos, modelos diferentes de intervalos e arpejos e acordes, para você ver, nossa, como é que é o som de um arpejo maior? Esse é famosíssimo, Um arpejo diminuto, Um arpejo com sétima. Tudo isso você fazendo para você ter uma ideia de qual é o sabor daquilo, qual é o colorido que dá aquela frase. Que frase é essa, então? Eu posso passar essa frase para qualquer tom. Qualquer tom, para uma escala cromática. Para um tom inteiro. Então o que você faz? Você faz aquele movimento que está no teu vocabulário, de uma maneira inédita naquele momento. E no meio disso tudo, como você tem um arsenal de frases e de vocabulário, você cria um lindo texto como nunca tinha feito. Só que a música tem uma vantagem. Ela cria gírias instantaneamente, ou diria assim, palavras novas, que no caso da linguagem, ela só é feita quando você inventou algo, mas por acaso alguém repetiu, até que se transformou em algo popular, para depois fazer parte do quê? Fazer parte da língua portuguesa, no nosso caso, quantas coisas a gente tem. Então, por exemplo, alguém sabe qual é a palavra em português para piquenique? São pouquíssimos os que sabem, e muitas vezes ninguém sabe. Piquenique é convescote. Tá, mas convescote era formal, um século atrás, sei lá. E o que aconteceu? A palavra piquenique de Hollywood, o filme em inglês, nossa, que bonito, que charmoso, se transformou. Vamos fazer um piquenique com uma cesta de café da manhã? Que legal.
Pô, ficou bonito, né? Não, vamos fazer um converscote com o nosso farnel. Ah, você falar isso para o pessoal mais jovem, vai dizer, nossa, o que você está falando? Então você tem que ter vocabulário para todas as situações, você tem que saber o significado das coisas. Mas eu não posso falar, vamos fazer um piquenique da frente. Eu estou inventando coisas que não existem na língua. Ah, mas se de repente um famoso lá de uma novela, de um filme, fizer um negócio assim e virar moda, se adapta, com o passar do tempo acaba virando uma linguagem popular, né? Entra no dicionário não formal. Na música, você consegue às vezes fazer coisas que ninguém fez, que é raro, porque a música tem séculos. Praticamente fizeram quase tudo em algumas coisas, mas sempre tem alguém, graças a Deus, inventando algo novo, certo? Então, tem algumas pessoas que eu sigo que fazem coisas mirabolantes com o saxofone, que eu digo, meu Deus, eu nunca vi ninguém fazendo. Isso é ótimo, isso instiga você a ficar mais curioso, a pesquisar, a desenvolver o que você faz. Porque tem maneiras de se tocar, maneiras comportadas, maneiras bonitinhas, né? Então, por exemplo, eu vou botar de volta aqui essa música e vou fazer uma coisa bem melódica e depois vou fazer algumas coisas com alguns efeitos. Observe. Percebendo a diferença entre o bonitinho comportado e algo nervoso? Então, aí entra a parte estética, isso é uma coisa que você aprende apanhando, ouvindo os outros e tudo. Porque você não pode fazer só maluquice num momento tranquilo e não pode ficar fazendo só aquela coisa muito adocicada o tempo todo. De repente, o maior rock, o maior baião, né? Tá lá comendo solto um baião muito legal. Se eu não colocasse algo um pouquinho mais ritmado, eu diria que ia dar sono. Então, a estética, gosto, vocabulário é outro assunto, entendeu? Aí é outro assunto. Voltando para terminar, você tem que realmente praticar teu ouvido com a memória. Tirar a partir de qualquer nota, sabendo onde começa ou não, montar o quebra-cabeça para tocar uma melodia, né? A partir de qualquer nota, seja nota natural, nota de meio tom no teu instrumento. Você tem que colocar alguém tocando algo simples, lento, notas longas, estar com o teu instrumento afinado e comparar todas as notas do teu instrumento até dizer, não, essa não. Essa é parecida. Tá. Não, esta é a nota. Ou seja, você compara as frequências até achar a nota exata. Daí, o que você vai ficar fazendo? Você vai pegar teu instrumento, vai esquecer que existem regras. Você está estudando as regras, você está desenvolvendo a tua intuição. Mas brinque com o teu instrumento. Procure uma criança como se fosse uma criança curiosa. Como é que faz se fizer alguma dessas coisas que eu fiz de efeito, inclusive essa que eu uso aqui, o Lá, e você faz uma nota falsa, digamos assim, eu estou fazendo um Lá, mas em vez de fazer o Ré, que seria isso aqui, eu, sem querer, esqueci, lá nos idos de 1832, esqueci de fechar o dedo do Sol e descobri esta sonoridade. Que legal! Então eu uso isso em várias ocasiões, né? Existem outras, né? Aprendi depois a fazer em várias outras notas. Perdão, gente, estou com rinite e coceira aqui que está me matando. Adaptei, descobri, brinquei. Eu sei como se comporta alguns sons no meu instrumento, quando eu quero rasgado, violento, quando eu quero sutil, adocicado.
Eu tenho isso no meu arsenal. E na hora de tocar, minha criatividade guia os meus dedos, o meu som dentro da escala, junto com o meu conhecimento, com a parte de escalas, arpejos, intervalos, divisões, articulações. Por isso que você tem que ser um ouvinte de tudo que ouve, de tudo que faz, para pegar o que é bom e descartar o que é ruim. Na hora de tocar, você flua, você vai jogar a bola, você não fica pensando, agora vou chutar com o pé esquerdo, com o peito do pé a 3 centímetros do dedão e num ângulo de 145 graus para uma longitude em direção norte-nordeste com um peso de 7,5 kg de impulso. Não faz isso. Você sai jogando e você vê o resultado. Você treinou chutes, você treinou jogadas, você treinou correr, você treinou teu pé, você treinou com bola, você fez um monte. Agora você apenas jogue. Então a frase que eu sempre ouço é: professor, mas eu não sei improvisar, eu acho que quando eu souber... Não, quando você souber algo, você vai saber algo. Improvisar, do jeito mais simples, entendo, não estou dizendo que vai sair lindo. Faça algo que você não fez sem pensar. Veja qual é o resultado. Brinque com o teu instrumento, force a passar 5 minutos todo dia, 10 minutos todo dia, fazendo algo livre, apenas brinque com o teu instrumento. Ah, mas você fala para estudar escala, tirar de ouvido, fazendo... Sim, são ferramentas que vão impulsionar sua criatividade. Você vai dizer, nossa, mas quando eu faço uma frase, né? Que legal essa sensação cromática nessa frase. Sim, você descobriu uma maneira de fazer. A hora que eu vou brincar, talvez isso saia, talvez não. Então, a criatividade vem por estudar, porque serve de ferramenta, mas ela só floresce se você buscar fazer sem preocupação, sem regras, né? Não estou dizendo para você fazer qualquer zoeira em qualquer lugar. Não, você vai aprender a ordenar isso pela tonalidade, pelo ritmo, né? Pelos formatos de desenho de melódicos e tudo mais. Mas brinque com o instrumento, se relaxe. Isso aqui é para se divertir, mesmo para quem é profissional, ganha dinheiro se divertindo. Nem sempre, às vezes sua que é um negócio, mas é algo para que você crie beleza, algo que toque os corações, algo que embeleze a vida. Isso eu chamo de arte. Arte para mim não é aquilo que deixa feio. Não. Aí faz parte do mal, né? Arte é uma coisa boa, coisa que vem para alegrar a vida, porque a vida já não é muito fácil. Então, brinque com o teu instrumento, crie melodias, se solte tocando, faz de conta que sabe, faça de conta que você é o melhor solista. Brinque. Ah, mas eu não consigo. Experimenta hoje, experimenta amanhã, você vai ver, que nem caminhar, que nem falar. Não tem um jeito, quando você vê, você está andando, está falando algo. E assim funciona a música também. Um certo grosso modo, né? Mas essa é a ideia. Você tem que estar fazendo a coisa livremente. Já tem uma série de coisas sendo feitas, engessadas, né? Faça livre, brinque com o teu instrumento. Espero que todos tenham gostado dessa live, quarta-feira, 19 horas. Essa live só é possível ao grande Deus Altíssimo, ao amor da minha mãe, ao apoio de Jorge dos Tapetes, a Companhia dos Tapetes, meu mentor na web, microfones, equipamentos que sempre vem aqui do meu amigo Carlão, do Estúdios Maga, ótimo estúdio, gente, para ensaios, Estúdios Maga, ali no Boa Vista, né, Carlão? Boa Vista para Caxiri. E as artes gráficas e cortes dos meus vídeos da minha filha Marina Belo. Obrigado a todos, até semana que vem, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Então aguardo vocês, espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de compartilhar, de se inscrever na comunidade Saxofone para Todos do WhatsApp, que a bio está no Instagram, né? O link está na minha bio, perdão. E divulguem, comentem, se inscrevam no meu canal do YouTube, façam perguntas, curiosidades, falem o que quiser. Se for legal eu respondo, se for feio eu não respondo, tá? E fale para os amigos, para os inimigos, para o pessoal da igreja, para o pessoal da banda. Sempre tem uma aula gratuita naquele canal. Olha lá, divulgue. Vai fazer bem para mim e para nós todos. Obrigado, até semana que vem. Um abraço. Tchau.